Olá, meu nome é Maiane Silva, eu sou designer de marcas e desenvolvo identidade visual. E hoje, a pedido dos meus seguidores, eu vim trazer esse tema que, vamos dizer que tem muita gente que tem essa dúvida, tá? O tema seria como saber se devo trocar minha identidade visual. Esse tema não é uma coisa, não é uma dúvida de sete cabeças, não é uma dúvida que poucas pessoas têm, não. Tem muita gente que tem essa dúvida. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar justamente sobre isso. Espero que eu te ajude de alguma maneira. E, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber sempre a notificação quando eu postar vídeo aqui. E curte esse vídeo logo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais demoras, se liga na vinheta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui até meu óculos. Como saber se devo trocar minha identidade visual? Como eu falei antes, esse é um tema que tem muita gente que tem muitos empreendedores, muitas pessoas que são donas de negócios, grande, médio, pequeno, que tem essa dúvida, tá? Então, pra gente começar, você já pega um papel e uma caneta, tá? Não se esquece, para você anotar os pontos, tá? Vou listar os 4 principais motivos que, se acontecer com você, já sabe que precisa mudar a identidade visual. Lembrando que esses 4 pontos que eu vou listar aqui, que eu vou falar para vocês aqui, eles estão interligados. Então, um vai puxar o outro, que às vezes vai puxar outro, que vai puxar outro e assim por diante. Muitas vezes a pessoa... Muitas vezes as pessoas querem mudar a identidade visual por um motivo, só que nem percebe que tem outros motivos por trás que precisa também mudar. Então, vamos começar, tá? Eu vou colocar também exemplos para vocês e vou explicar um pouco de cada, para vocês terem uma noção maior sobre esses motivos, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta e bora anotar. O primeiro motivo é deixar moderno. No decorrer do tempo, dos anos aí, tem muitas empresas que estão mudando a identidade visual para deixar uma coisa mais simples. Lembrando que a gente está falando de identidade visual, então, uma identidade visual simples não significa que é uma coisa ruim, tá? Pelo contrário. Dependendo do motivo, é muito bom. Dependendo do caso, é maravilhoso, tá? Uma coisa simples, ele é mais fácil de memorizar e grudar na cabeça, na mente do seu consumidor. Então, o simples aqui, nesse caso de identidade visual, não é ruim, certo? Eu vou te mostrar um exemplo de uma empresa que fez uma mudança recentemente. Eu não sei se você chegou a ver, mas se não viu, você vai ver agora aqui para você ver como muda e como continuou com o mesmo conceito, mas mudou em vários sentidos, tá? Principalmente o visual. Ó. Ponto frio. Eu tenho certeza que você já deve ter comprado, ou se não comprou, deve ter visto algum anúncio, alguma pessoa, algum conhecido comprou dessa empresa. O ponto frio, se vocês conseguem ver aí, as letras são sem serifa e são em caixa baixa. Então, isso aí já tem um significado. E também tem o símbolo deles, que eles consideram que é o pinguim, né? O pinguim, ele estava sempre presente no logotipo deles, né, do ponto frio. Então, era um símbolo que representava eles mesmos. E eles decidiram fazer essa mudança. Eles deixaram o logotipo deles mais simples. Como eu falei, não é uma coisa ruim. É muito bom. Eu acredito que, com certeza, memorizou bem mais rápido na cabeça de qualquer pessoa, tá? Vamos lá para a mudança. Esse é o atual. Eles fizeram essa mudança, vocês conseguiram ver que a mudança é bem visível. A fonte, eles continuaram com a fonte caixa baixa, sem serifa. Os O's que tem aqui no ponto, né? São tão bem redondos, significa que tem no espaço negativo, lembra um ponto mesmo, literalmente. Tá em caixa baixa, como eu falei, e também tem esses 2 pontos com triângulo, que a gente lembra um pinguim também. Mas não só isso, o T. Vocês conseguem perceber que o T, ele tá no mesmo sentido que o pinguim do primeiro logotipo? E lembra bastante. Se a gente for ver aqui, como vocês estão vendo aqui, um do lado do outro, a gente pode ver uma semelhança no formato, né? Que pode lembrar, assim, também um pinguim. Então, eles continuaram com a representatividade do pinguim, continuaram com uma fonte sem serifa,
continuaram com a fonte caixa baixa, mas colocaram mais arredondamento na fonte, trazendo mais ainda força para o significado, para o símbolo, que é o pinguim, né? Então, isso aqui foi uma mudança que deixou mais moderno o logotipo deles. E eu acredito que para memorização, questão de memorização, ajudou muito. E eu amei essa mudança, ficou bem uma coisa bem moderna, bem simples. E não mudou o conceito, basicamente, né? Ficou a mesma coisa, só que bem melhor. Anotaram, né, o primeiro? Vamos para o segundo, que é a identidade visual minimalista. Quando eu falei no começo do vídeo que um ponto puxa o outro, eu não estava brincando, tá? O moderno, ele anda junto com o minimalismo, tá? Por exemplo, o do ponto frio, ele é uma identidade, um logotipo minimalista. Eles não tem muito elemento, não tem muitos efeitos, não tem muitas fontes, né? Não tem muitas cores, então ele sim é uma identidade visual minimalista, tá? Normalmente, a identidade visual minimalista, você consegue identificar ela porque não tem muita fonte, como eu falei antes, não tem muitas cores, normalmente segue 2, 3 cores, às vezes só uma, que eu vou mostrar exemplos aqui de logotipo que usa só uma, né, basicamente a cor principal, a cor predominante. E hoje em dia, o minimalismo, ele tá ganhando tudo, né, porque muitas empresas estão mudando até anos atrás. E hoje em dia, então, principalmente com as redes sociais ganhando força cada dia mais, a tecnologia ganhando força cada dia mais, então eles estão optando mais por minimalismo, por um logotipo mais minimalista. Vamos para os exemplos, tá? Primeiro exemplo, a Nike. Vocês conseguem ver aí a alteração de logotipo que elas tiveram de 1971 para 1995, que continua até hoje, né? Esse símbolo da Nike, esse símbolo de correto, que muita gente acha que é o símbolo de correto, né, de afirmação, mas não é, gente. Esse símbolo é um abstrato da asa da deusa Nike, porque essa empresa, o nome Nike e o símbolo foram todos inspirados nessa deusa. Tanto o nome, que é o nome da deusa Nike, como o símbolo que foi feito um abstrato da asa dela. Então, não é um sinal de positivo, não é um sinal de correto, não é um símbolo mesmo que tem um significado para eles. Tem um conceito bem forte por trás dessa marca. Se vocês conseguirem ver o primeiro, ele tem um nome que é em caixa baixa. Pode ser, essa fonte aqui parece muito com cursiva. Acho que não é, mas lembra muito. E tá em cima do símbolo, né? Então, dificulta a leitura. Fica uma coisa ilegível. Então, isso aí já complica um pouco. Em 1978, eles já mudaram, colocaram o nome acima do símbolo, mas a fonte, se vocês perceberem, ela está bem juntinha. E isso também pode confundir e atrapalhar na leitura. Às vezes a gente pode confundir e não conseguir até não ler o nome simples assim, a gente não vai conseguir ler por conta que vai estar muito junto, dependendo de como é que você vai estar vendo o símbolo, tá? A imagem. Bom, continua com o símbolo. Em 1985, eles já mudaram a cor, mas perceberam que mudaram também a fonte, deixaram uma fonte mais fina e deram um espaçamento maior, né? Então, ficou legível já, a gente já consegue ler e identificar que é essa empresa. Em 1995, que continua até hoje, eles optaram por deixar somente o símbolo. No decorrer desses anos que teve essas mudanças, eles sempre tiveram esse símbolo, e isso ajudou para o fortalecimento da marca, criou um valor muito grande em cima desse símbolo, tanto que qualquer lugar que você vê, sendo essa empresa, sendo a Nike ou não sendo a Nike, você lembra dela. Você pode estar corrigindo alguma coisa e coloca lá o símbolo, você já lembra da Nike, né, da empresa. Então, isso é uma construção bem forte, um significado bem forte e que ajudou muito na memorização, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Não podia faltar, né? Quem não quer uma maçãzinha mordida, né? A Apple, no caso, teve umas mudanças bem bruscas, principalmente do começo da carreira deles. Em 1976, vocês conseguem ver que é
é uma imagem mesmo, e é um homem debaixo de um pé de maçã, uma árvore de maçã. Então, vocês conseguem ver que é uma coisa bem complexa, né? Não é uma coisa simples. Em 1977 já mudou, já tem a maçã mordida, mas com várias cores, né? E essa maçã mordida, logo quando foi apresentada essa opção para eles escolherem qual seria o novo logotipo deles, eles tiveram duas opções, eles receberam duas opções, a maçã mordida e a maçã não mordida. Só que a maçã não mordida acontecia que ela lembrava muito um tomate. E eles não queriam que lembrasse tomate, porque o significado da maçã já é muito forte para eles, tem um conceito muito forte para eles, eles queriam que lembrasse uma maçã mesmo. Então, foi descartado a logotipo, que era uma maçã sem mordida, e colocar a maçã com mordida. E vamos combinar que a escolha não poderia ser melhor do que essa, né? Em 1998, vocês percebem que a logotipo deles aí já é praticamente a logotipo o símbolo que é usado hoje em dia. Mas eles não satisfeitos foram mudar novamente. Em 2002 mudaram para um azul e branco com gradiente. Em 2007 eles mudaram novamente para um branco e um cinza, uma coisa prateada. E atualmente eles voltaram para o logotipo de 1998. Eles perceberam que um logotipo de 1998 era o melhor que representava eles. E essa empresa é enorme, né? Então, deixar uma identidade visual mais simples possível já é uma coisa boa. Deixou bem minimalista. Então, isso é muito bom. Bem representativo aqui. Não tem uma coisa que dê para se confundir. É bem minimalista mesmo. Se não tiver o nome, você consegue reconhecer sem o nome. Então, é uma coisa que é difícil, né, de reconhecer. Vamos para o terceiro, tá? E eu imagino que você conhece essa, hein? Uber. Eu tenho certeza que você já pediu Uber. Se não pediu, deve ter pedido para alguém ou ter baixado para ver como é, alguma coisa. Então, Uber já tem há anos, né? Só que só foi chegar aqui no Brasil em 2014. Esse fato, no caso, como ele já tem um tempo que está no mercado, o Uber, o primeiro logotipo dela foi em 2010, que é esse U e C, né? Esse U para cima, e se não me engano, esse C aí é basicamente um U deitado, mas que representa um C, né? E o número era maior. Em 2012 já teve uma mudança, colocaram um Uber com uma fonte mais fina, em caixa alta, e o símbolo em cima, né? Isso aí já mudou. Em 2016 já teve uma mudança, continuaram com a caixa alta, tiraram o símbolo e engrossaram mais a fonte. Em 2018, que continua até hoje, é o U maiúsculo com BER minúsculo em caixa baixa. E a fonte sem serifo, todas as fontes deles eram sem serifo. Então eles continuaram com esse estilo de fonte. Então isso é muito bom também. Mas vocês conseguiram ver que eles deixaram, cada ano que passava, eles deixaram uma coisa mais minimalista. Em qualquer lugar que você vai conseguir reconhecer. Você vai saber que o Uber é vamos dizer, o concorrente dos taxistas, né? Então, é uma coisa que foi desenvolvendo aos poucos, no decorrer dos anos, e foi ficando mais forte ainda, né? Tem um significado, tem um conceito, e a gente consegue reconhecer em qualquer lugar. Vamos para o terceiro, tá? Vocês estão anotando aí. O primeiro foi deixar moderno, o segundo, que é uma identidade visual minimalista. E o terceiro, a identidade visual não transmite mais o que gostaria. Tá até errado aqui o nome gostaria. Mas, enfim. Isso acontece bastante quando a gente dá a primeira identidade visual para vamos dizer, a última que foi feita. Às vezes, o significado muda, o conceito muda. Às vezes, não está transmitindo, não transmite mais o que você gostaria, que você passava no começo. Um exemplo que eu vou dar, o primeiro exemplo aqui eu vou dar da minha primeira identidade visual mesmo. Minha primeira identidade visual, ela não transmite. Naquele momento que eu fiz minha primeira identidade visual, ela estava perfeita.
Mas no decorrer do tempo, eu queria já começar a transmitir outras coisas. Então, fiz a mudança recentemente, deixei a minha identidade visual moderna, minimalista, e também comecei a transmitir exatamente o que eu queria. E a mudança foi bem brusca, tá? Quem me acompanha no Instagram, eles acompanharam toda essa mudança, tem um antes e o depois lá, e foi bem brusca mesmo. Mas muito importante. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem uma empresa que fez a mudança também, para vocês verem como é, tá? Mastercard. Todo mundo conhece essa bandeira, né? Essa bandeira de cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Antes ela tinha os dois círculos, né? Vermelho e amarelo, entrelaçados com o nome em cima. E esse nome ainda tinha uma sombra, né? E no decorrer do tempo, eles mudaram isso porque eles queriam transmitir uma coisa mais leve para o público, né? Uma leveza maior, queria transmitir mais uma coisa de tecnologia, né? E eles optaram por fazer só os círculos, né? E colocaram um em cima do outro. Não precisa mais de nome. Todo mundo que vê esses dois círculos aqui, dessa cor vermelho e amarelo, eles identificam o que é a Mastercard. Então, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, eles só foram fortificando mais ainda a marca deles e eles conseguem ser identificados somente com esses dois círculos e com essas duas cores. Vocês percebem como é simples? Vocês conseguiram ver que é simples, uma coisa simples, mas muito bom. Muito bom mesmo. Então, isso é uma identidade visual. É isso, sabe? Tem muitos casos que a gente acha que precisa colocar um monte de coisa. Não julgo que isso aí era uma coisa que eu também achava que precisava colocar um monte de coisa, mas não precisa. Às vezes o simples, principalmente quando falamos de identidade visual, é o melhor caminho, tá? E vamos para o terceiro, não, o quarto, né? O quarto motivo. Vocês estão anotando aí tudo, né? Mudou o público-alvo. Eu acredito que mudou o público-alvo é o que acontece mais frequentemente do que os outros três motivos. Pode ser que, lógico, que quando você muda o público-alvo, a sua identidade visual vai se tornar uma coisa mais moderna e minimalista. E automaticamente também não vai transmitir mais o que transmitia antes. Então, vocês percebem que um ponto liga o outro, como eu falei no começo do vídeo, né? Uma coisa puxa a outra. Mas às vezes a gente não consegue identificar isso, e é normal. Então, quando você quer mudar, quando seu público-alvo mudou, público-alvo no caso, gente, para me explicar rapidamente aqui para vocês, qual é o seu maior cliente? Qual é a porcentagem de clientes que você recebe maior? Feminino ou masculino? Por exemplo, meu público-alvo, ele 100% é feminino. Meu serviço, no caso de identidade visual, pode se atender masculino. Só que até o momento eu não tenho nenhum cliente masculino. Só tenho um cliente feminino. Então, meu público-alvo é feminino. O que vale é a porcentagem maior. Se o seu serviço ou produto vende também para tanto feminino como masculino, você tem que observar para qual público vende mais. Feminino ou masculino. Sempre vai ter um público predominante. Tá? Não tem como você ter dois públicos predominantes. Sempre vai ter um público predominante, que é esse que você tem que focar, tá? Vou te mostrar aqui um exemplo que mudou a identidade visual, o logotipo, por conta que mudou o público, né? Mudou mais a visão, vamos dizer assim, você vai entender. Essa maravilha, eu não provei ainda, é o Starbucks, né? Não provei ainda, sou louca para provar, ainda vou provar. Mas, inicialmente, essa empresa, no caso, ela basicamente vendia para qualquer pessoa que queria um café. Uma coisa simples, sem muito significado. Mas, no decorrer do tempo, eles começaram a colocar um conceito em cima da identidade visual. Tanto visual, como também nas pessoas que vendiam os produtos delas também. Por quê? Eles começaram a vender, vamos dizer assim, sentimentos, né?
Eles queriam que as pessoas fossem comprar um café, fossem comprar qualquer coisa na empresa deles e tivesse uma experiência positiva, tivesse uma experiência feliz, alegre. Tanto que os funcionários que trabalham para eles têm uns treinamentos bem antes de começar mesmo a atender. Então, essa empresa, ela passa sensações. Ela começou a passar sensações. Então, ela não vende somente café, hoje em dia. Ela vende sensações. É praticamente como a Coca-Cola, né? Aquele prazer de ouvir aquela zoadinha quando a gente abre a garrafa e tomar aquela Coca-Cola. Faz mal, faz, mas estamos lá tomando, né? Então, é isso. Essa empresa, ela começou a vender sensações, né? Então, ela automaticamente, quando ela começou a mudar o posicionamento dela, ela mudou também o público-alvo dela, né? Então, e sem falar também no preço da marca, porque essa marca, ela tem um valor muito alto, então automaticamente ela vai elevar o preço. E quem já comprou, quem pretende comprar, já sabe que o preço delas são bem elevados. Não é somente um café, não é um cafezinho de R$2, não, é bem elevado mesmo. E é isso, a mudança dela foi bem significativa, mas vocês conseguem ver que ela não faliu. Continua firme e forte. Está em mais de 140 cidades, se eu não me engano. Não tô lembrando agora de certo mesmo. Mas ela é bem conhecida e bem famosa. Então, vocês conseguem ver que quando uma empresa ela consegue colocar um conceito, um significado, e começa a transmitir exatamente o que o público dela precisa para o público-alvo certo, ela só tende a crescer. Tanto aumentar o preço, como também aumentar o valor, que foi o que essa empresa basicamente fez, tá? Tem uma frase que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu estou lendo, que eu tirei de um livro que eu estou lendo, eu vou já mostrar para vocês aqui. E eu acho que quando eu li essa frase, eu vi que realmente eu gostei bastante dessa frase, tanto que eu compartilhei até no meu Instagram. E é bem forte. Vou mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês também aqui. O significado de uma marca é seu ativo mais precioso e insubstituível. Quer você esteja vendendo um refrigerante ou um candidato a presidente. Aquilo que sua marca significa para as pessoas será tão absolutamente importante quanto sua função, talvez até mais. Porque é seu significado que nos diz que este me parece perfeito, ou é este que eu quero. O significado fala ao sentimento ou lado intuitivo do público, cria uma afinidade emocional, permitindo que os argumentos mais racionais sejam ouvidos. O livro é O Herói e o Fora da Lei. Esse livro aqui, eu estou lendo ele. Esse livro fala sobre arquétipos, que é uma coisa que eu estou me aprofundando mais para adicionar, dar uma experiência melhor para as pessoas que contratam o meu serviço. E eu comprei esse livro para me aprofundar mais nisso, né? E quando eu estava lendo esse livro e peguei essa parte aqui, me chamou bem a atenção, sabe? Porque muita gente acha que é somente um logotipo, ou faz somente um logotipo, hoje em dia não sabe da importância de uma identidade visual. Porque identidade visual não é somente um logotipo, é bem mais do que isso. É bem mesmo sentimento, né? Do que você quer transmitir, as sensações que você passa para seu público. E quando uma identidade visual é feita estrategicamente, tem um conceito forte, tem um significado forte, não tem quem ganhe. Não tem quem ganhe mesmo. A gente tem que entender que identidade visual é muito importante para a nossa empresa. Muito, muito importante. A identidade visual de uma empresa é o cartão de visita dela. É o primeiro contato que o seu cliente vai ter com você. Porque antes de chegar a você, ele vai ver ou seu logotipo ou alguma postagem sua nas redes sociais. Né? Então, é o primeiro contato mesmo que tem quando ele te vê, aí vê a sua empresa. Pronto. Então, eu espero que tenha ajudado vocês esses exemplos que eu coloquei e esses motivos também. Vou tirar aqui o óculos. Espero que tenha ajudado você. Espero também que você tenha anotado tudo, tá? Não tenha esquecido de anotar nada. Por quê?
É muito importante, mas qualquer coisa é só você voltar aí que você consegue ver. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu subir algum vídeo para cá e curte esse vídeo se você gostou. Se você tem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida ou você quer falar alguma outra coisa, você pode deixar nos comentários aqui que eu vou responder você sim, que eu adoro receber esses comentários assim. E espero mesmo que eu tenha te ajudado de alguma maneira, tenha tirado alguma dúvida que você tiver e façam identidade visual, gente. Eu não falo isso nem pelo preço, enfim. A pessoa que sabe da importância de uma identidade visual, ela nem se importa com isso, sabe? E não é somente uma identidade visual, tá? Então, se aprofundem mais no assunto, que a gente está falando da sua empresa, da sua marca, se aprofundem mais no assunto e façam identidade visual, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.